Olá, meu nome é Roberto Gonçalves Pacheco e aqui vamos iniciar mais uma aula do nosso curso de sistemas digitais. A aula de hoje a gente vai, pretende finalizar o tópico de módulos programáveis, dando assim um ponto final nesse nosso segundo bloco da matéria, certo? Esse bloco que fala de todas as etapas de dedicado aos circuitos sequenciais, ok? E a gente finaliza esse bloco e também nessa aula a gente põe um ponto final e já parte para o nosso terceiro bloco da matéria, cujo objetivo, cujo primeiro tópico será o assunto de dispositivos de memória, certo? Então, vamos seguir com a nossa aula. E a gente parou na aula passada sobre módulos programáveis. A gente falou sobre os módulos programáveis combinacionais, né? Mais especificamente, a gente falou do módulo PLA, ok? Então, eu já vou partir para a parte sequencial, certo? Então, faremos o nosso segundo, falaremos sobre as matrizes sequenciais programáveis. Uma vez a gente já terminou a parte de os módulos programáveis combinacionais, certo? Então, agora a gente pula para os sequenciais. Uma matriz sequencial programável, também a gente vai abreviar, né, com a sigla PSA, de N entradas com 2P estados e K saídas, é um módulo sequencial que nos proporciona uma implementação canônica de um sistema sequencial com 2P estados. Então, isso tudo para falar assim, a gente vai estudar um módulo programável que ele vai fazer exatamente, ele vai querer reproduzir aquele comportamento, aquela estrutura, né, o princípio que a gente viu da implementação canônica de redes sequenciais, certo? Eu vou passar o próximo slide, porque eu acho que ele ilustra bem, certo? Calma. Antes disso, a gente vai seguir a nossa ordem ordinária, né? A nossa ordem natural de apresentação do conteúdo, na qual a gente apresenta a especificação, não a especificação, uma descrição em alto nível. Ok? Então, a gente coloca aqui, a gente falou que a gente vai ter N entradas, então a gente coloca o vetor X com N bits, uma variável de controle, certo? Para ele habilitar ou não habilitar o nosso módulo sequencial programável. A gente sempre tem que ressaltar, né? A gente sempre tem partido nas técnicas, que esses sinais controle que habilitam ou desabilitam o módulo, eles sempre convergem, né? O objetivo geral deles é sempre facilitar a implementação de redes daquele módulo, certo? Foi assim com o contador, foi assim com os decodificadores, com os multiplexadores, não vai ser diferente aqui, né? Esse módulo de habilitação ele tem como objetivo implementar redes de módulos sequenciais programáveis, assim como anteriormente também esse sinal de controle tinha o mesmo objetivo, certo? Até aí nada de novo. Saídas, vai ter uma saída de K saídas, certo? K sinais de saída, onde cada um dessas saídas implementa uma certa função, uma certa expressão combinacional, uma expressão lógica, e temos P estados também, certo? Então, nada demais até agora, a nossa descrição muito simples, e o que ela vai querer fazer? Implementação not and or, né? Aquela implementação que a gente já tinha visto, de um sistema sequencial com K
mais P funções lógicas, porque K é as funções lógicas para gerar a saída, e P funções lógicas é as funções lógicas para gerar os próximos estados, né? Se a gente lembrar, vamos passar aqui no slide, vamos lembrar aqui como que a gente definia, né? Como que ficava o... Isso aqui é basicamente... Vamos tentar dar um passo atrás para tentar esclarecer esse conceito para vocês. Primeira coisa para vocês observarem nessa figura é que independente de algumas mudanças, né, na figura, essa figura ela reproduz exatamente o comportamento da o comportamento da implementação canônica, certo? Essa é a ideia de implementar uma implementação canônica, certo? Então, vocês notem como que essa figura implementa, reproduz muito a implementação canônica que a gente viu, sei lá, umas 5 semanas atrás. Mas a gente já viu há algum tempo e a gente vem repetindo, né? Não é algo que a gente apresentou e deixou para trás, né? A gente vem repetindo aí. Porque ela sempre está retornando, né? Com uma analogia, com alguma coisa, certo? Mas é isso. Então, reproduz a nossa... E vamos explicar por que reproduz, certo? A gente vai ter uma entrada aqui, né, do vetor x com n bits. Temos esse PLA que a gente estudou, que é a matriz programável combinacional, certo? Certo? A matriz lógica programável, que a gente viu anteriormente, que implementa circuitos combinacionais. Então, aqui é alojar estímulos. Esses estímulos vão produzir uma saída, certo? E um próximo estado. Esse registrador recebe esse próximo estado e gera o estado atual, né? Ele faz as transições de estado conforme os estímulos produzidos pela PLA. E é isso. E aí é essa implementação canônica. Então, repara, a PSA, o que ela faz? Ela reproduz a implementação canônica de sistemas sequenciais, na qual o registrador de estado serve para armazenar os estados atuais e fazer a transição para o futuro, né? Os flip-flops fazem as transições para o futuro, para o próximo estado, né? Certo? Certo? E esse módulo programável combinacional, ele vai gerar os estímulos para que os registradores de estado façam essa função, as transições adequadas de acordo com o problema, né, que você quer implementar. Certo? Então, muito tranquilo, certo? Então, qual é a ideia? A ideia é que aquela PLA execute essa função aqui, como que a gente viu que ela faz. Se a gente entendeu bem o que ela faz anteriormente, acho que vocês conseguem situar a função dela aqui, certo? E no modo de estado, e o registrador de estado faz a função que o registrador de estado faz lá na implementação canônica, certo? Então, é isso que a matriz PSA, a gente está passando por ela um pouquinho. Eu vou tentar ainda trazer exemplos e colocar exemplos, tentar colocar exemplos também no Classroom, entendeu? Sobre isso. Mas a gente já vai passar para o próximo tópico, que eu acho muito interessante, certo? Acho que ele conversa muito com os assuntos que a gente já falou, e ele é muito importante para esse tópico da matéria, certo? Que é a memória somente de leitura ou a read-only memory, que é a ROM, a memória ROM, certo? Muitos de vocês já ouviram falar, ou já utilizaram, já tiveram contato, de alguma forma, vocês que mexem, a gente que lida com o computador, né, de alguma maneira, de algum nível, outros menos, outros mais.
mas todo mundo já tiveram que lidar ou passaram por algum contexto que cita memória ROM, certo? E aqui a gente vai tratar dela de forma mais superficial, certo? A gente vai tratar dela para falar sobre esse assunto de módulos programáveis. Aí depois, no terceiro bloco da matéria, onde a gente aborda dispositivos de memória, a gente vai a fundo nela, né? De ver implementação, de ver como funciona uma arquitetura de memória ROM e tudo isso a gente vai tratar nesse terceiro bloco, certo? Mas o importante aqui é a gente saber a aplicação dela, como que ela funciona inserida no contexto de módulos programáveis, certo? É isso o tópico, assunto aqui. Então, uma memória somente de leitura, a read-only memory, que armazena 2 elevado a n por k bits, corresponde a uma matriz de 2 n linhas, certo? Então, qual é a ideia? É que você tenha, imagina uma matriz com, aqui é 2 n linhas, tá? Então, imagina uma matriz com m linhas, de modo que m é igual a 2n, certo? E k colunas, ok? Então, a ideia é que a gente tem um vetor x de n bits, então, que formam um endereço dessa, que tem que ser lido, né? É um endereço da posição de memória no qual você quer ler o conteúdo, certo? Então, aqui a gente está imaginando uma matriz, no qual temos aqui m linhas, ou 2n linhas, ok? E se a gente notar bem, x é um vetor de x bits, não, um vetor x com n bits, ele representa 2n números, certo? Aqui vai acontecer a mesma coisa. A gente quer, ou seja, o que a gente pode concluir com isso? Que o endereço inserido, o número aqui, né, o binário inserido como endereço, ele seleciona uma das linhas, certo? Ou seja, cada linha dessa matriz, né, dessa forma matriz ou uma forma tabular, forma de tabela, ela tem um endereço indexado, certo? De modo que a linha I, a iésima linha, corresponde ao binário I, né? Tem essa conversão aí. Ok? Então, toda vez que, para eu fazer a leitura de algum conteúdo da memória, eu insiro um vetor de endereço aqui, eu seleciono uma linha dessa matriz, da matriz implementada pela ROM. Ok? E o conteúdo da matriz nada mais é do que a coluna, as colunas dessa linha, né? Essa linha por inteiro, né? Essa linha e todas as colunas dela formam esse conteúdo armazenado num dado endereço. Ok? Espero que tenha ficado claro, que eu não tenha enrolado ou eu tenha tentando tornar formal demais, mas eu espero que o conceito aqui, não, o conceito de apresentar uma memória ROM como uma representação por forma de tabela ou por forma de matriz, nos tenha entendido a todos aqui, certo? Então, as n variáveis de entrada correspondem ao endereço da memória, a qual é usado para selecionar a linha particular dessa matriz. Ou seja, ou em outras palavras, em outras palavras, o endereço, né, a variável x, corresponde à variável de entrada x, corresponde ao endereço de memória, certo? Que deve ser lido, e esse endereço seleciona uma linha particular dessa matriz, certo? A linha selecionada com J bits, aqui não era J, aqui era K bits, né? Uma linha selecionada com K bits é emitida na saída Z. O que isso quer dizer? Simplesmente que
você, o X seleciona a linha, coluna, e essa linha é colocada como a saída nesse barramento aqui, né? Nesse barramento, esses pinos de saída da memória ROM. Então, o que isso conclui? Que a gente tem também uma quantidade, a saída possui kbits, né? Ou seja, a quantidade de colunas dessa matriz corresponde à quantidade de saídas de dados lidos por essa memória ROM, certo? Em resumo, a memória ROM corresponde a uma representação tabular de um sistema combinacional. Aqui que mora o grande fruto, né, a grande contribuição desse tópico aqui para a estrutura de módulos programáveis. Repara que nessa expressão aqui, ó, o módulo ROM corresponde a uma representação tabular. Representação tabular vocês entendam também como uma representação matricial. Matriz funciona como uma tabela, certo? E de um sistema combinacional. Isso que o vetor de entrada identifica a linha a ser acessada. Agora é o grande... Aqui é o grande ponto de virada para a gente entender como que a memória ROM ela se conecta nesse tópico de módulos programáveis. Vocês lembram quando a gente falou? Vou fazer uma analogia aqui, então vocês respeitem a analogia como sendo apenas analogia. A analogia tem limitações, por isso que é analogia, não é um estudo sobre fato, né? É uma comparação. Então, a analogia tem as suas limitações, então vocês prestem atenção nos limites dessa limitação. Ok? Ela vai se conectar ao tópico de módulos programáveis, assim como a gente ligou o MUX como um elemento de implementação universal de circuitos combinacionais. Por quê? Porque eles têm um comportamento muito similar, né? Comportamento bem similar entre os dois, guardado suas respectivas limitações, certo? Esse aqui é muito mais poderoso, certo? Qual é a ideia? A ideia é que essa memória ROM consiga implementar um módulo combinacional, certo? Que possui K saídas, certo? Então, cada uma dessas saídas, ela implementa uma expressão lógica, certo? E aí o que a gente coloca e gera essa saída aqui. Então, o que eu estou querendo falar? Cara, numa tabela verdade, a variável de estado seleciona a resposta correta, a saída correta para aquele circuito combinacional, e passa as respostas para os K bits de saída, né? As K variáveis de saída Z. Ok? Então, vamos tentar aqui comparar uma certa analogia, que esse aqui, ó, essas entradas de estado, eles exercem um papel das variáveis de seleção, ou da seleção de controle, ou controle de seleção, variáveis de seleção em multiplexadores. Por que aconteceu em multiplexadores? Você colocava, né, um multiplexador para implementar uma tabela verdade, ou o MUX, como um elemento de universalidade de módulos combinacionais. Certo? Qual é a ideia? A ideia é que a gente, nas entradas do MUX, certo? A gente implementa as saídas daquela tabela verdade, certo? E você seleciona a saída que você quer passar para a saída do multiplicador com as variáveis de seleção, certo? Então, a mesma coisa vai acontecer aqui. As entradas de interesse, elas selecionam a saída e a saída passa para a entrada, certo? A saída com kbits. Ok? Então, o conteúdo das linhas, esse é um ponto muito importante de nomenclatura. Por diversas vezes, não só nessa disciplina, mas nas disciplinas de organização de computadores
em outras disciplinas do curso de controle de automação e do curso de eletrônica, vocês vão se deparar com a expressão, com a terminologia de palavras de memória, certo? E o que eu estou querendo, o que esse termo se refere? Se refere ao seguinte: vamos retomar no nosso imaginário, certo? A representação matricial da memória ROM, ok? Quando a gente seleciona uma linha, vamos supor que a gente selecione a 10ª linha. O conteúdo dessa 10ª linha, ele será denominado as palavras. Então, selecionado uma linha I, a palavra será composta, a palavra da memória será composta dos elementos da matriz AI, J, tal que o J varie, né, de 0 até K. Aqui estou trazendo uma interpretação mais matemática, mas é isso. É o conteúdo das colunas da linha selecionada. Ok? Isso é a terminologia de palavras da memória. E esse 2N aqui, ó, está se referindo a quantas palavras tem nessa memória. E o K está se referindo ao tamanho da palavra, de cada uma das palavras. Ok? Justo. Estamos todo mundo entendendo bem. E qualquer coisa, de novo, mandem e-mail, né? A gente se comunica por e-mail, apesar que ninguém manda e-mail de dúvida, assim. Mas, então, acho que vou supor que eu estou me fazendo muito claro. Okay? Assim sendo, uma ROM 8x4 fornece uma palavra de 4 bits. Mais especificamente, essa ROM de 8x4, ela tem 8 palavras de 4 bits por palavra, certo? Então, é bom a gente se acostumar com essa nomenclatura. Além do endereço de estado X, né, o endereço de estado, o X, o vetor que nos fornece o endereço na ROM para a gente pesquisar, para a gente ler na ROM, a ROM ainda possui sinal de controle para habilitação, de novo, o sinal que habilita ou desabilita a determinada ROM. Esse sinal serve para implementar o que? Redes de ROM, certo? Sempre, maioria das vezes, essa ideia, né, um sinal de habilitação, ele tem como objetivo implementar redes daquele determinado módulo no qual ele está inserido, né? Esses módulos, o módulo ROM, ele usualmente, ele tem 3 estados. Tá? O estado alto, no qual ele fornece saídas em ZI igual a 1, certo? O estado baixo, no qual ele fornece ZI igual a 0. E um terceiro estado, que é o estado de alta impedância, certo? Então, quando esse sinal de habilitação estiver igual a 0, ou seja, a memória ROM não está habilitada, então a ROM está desabilitada, o módulo produz em todas as saídas em alta impedância, certo? Então é muito simples. Quando eu não seleciono, quando eu não habilito a memória, as minhas saídas da memória, não importa que eu coloque de endereço, não importa que eu coloque qualquer sistema de controle, se tiver, né, no caso, ou qualquer endereço, as minhas saídas é em alta impedância por causa da implementação do sinal de controle, né, o sinal de enable. Ok? A especificação de alto nível de uma ROM é o quê? É simplesmente um vetor X com N bits,
né, nessa entrada dos endereços, certo? Um sinal de controle E, que vai habilitar ou desabilitar a memória, e um sinal de saída Z com K bits, certo? Então é isso que a especificação de uma memória ROM genérica, certo? Claro que uma memória ROM, se a gente estiver falando de algum CI específico, a gente pode ter mudanças de nomenclatura das entradas, ou a adição de um módulo específico para aquele CI, mas, em geral, essa estrutura, a especificação tinha um circuito, tinha um módulo de memória ROM. Ok? Agora, o mais interessante aqui é a função, certo? Qual é a função empregada pela, pela, pela ROM? A função que a gente está denominando como o próprio nome do módulo, né? ROM recebe o X de entrada. O que significa essa ROM aqui? Significa que ele recebe o bilhete de entrada, seleciona uma linha e coloca a linha na saída, certo? E aqui é como se fosse uma tabela, certo? Você tem uma tabela, ou você acessa um vetor dessa tabela e você retorna o conteúdo daquela linha, ok? Não tem mistério. Se vocês quiserem fazer alguma analogia com dicionários, na qual o endereço é a chave e o conteúdo é o valor, olha, eu diria que ainda assim é só analogia, mas que é uma analogia que faz sentido, ok? Mas aí fica a cargo dos alunos, né, para esse tipo de analogia mais abstrata ou mais distante, certo? Enfim, acho que ficou bem clara aqui a especificação. Agora a gente vai fazer um exemplo, né? Por que a gente vai fazer um exemplo? Ó, vamos pegar um exemplo de uma ROM 8x4. O que significa esse uma ROM 8x4? Se a gente lembrar aqui, ó, aqui ficava 2n. 8 igual a 2n faz com que o n seja igual a 3. O que significa? Significa que teremos 3 sinais de entrada. Ok? Então, por isso que o endereço aqui ele vai de todos os valores representáveis por 3 bits. Nesse caso aqui, de 0 a 7. Ok? O conteúdo aqui tem 4 bits, que está sendo aqui, ó. Está sendo bem descrito aqui, né? Bem claramente que o vetor de saída tem 4 bits. Ok? E dado uma entrada de dados, certo? Uma vez que eu tenho uma entrada de dados, olha, eu recebi uma entrada aqui nos endereços que é 0, 1, 0. O que a ROM faz? A ROM vai até esse endereço, pronto. Vou retornar na minha saída esse conteúdo aqui. E retorna na saída exatamente esse conteúdo. Então, ela recebe o endereço aqui, uma vez que ela esteja habilitada, certo? Ela recebe esse endereço 010 e coloca que aparece na saída o conteúdo 0111. Ok? Então, de novo, permito aos alunos fazer uma analogia, não na prova, né? Que é formal, mas fazer uma analogia como se fosse um dicionário, né? Mas uma analogia problemática, porque ela é muito distante, tá? Então, se segurem nessas comparações. Ok? A partir dos conceitos apresentados, a gente vai dar exemplos agora de como implementar um circuito combinacional utilizando um módulo de memória ROM, ou seja, uma memória somente de leitura, e usando essa memória como um módulo programável, certo? Para circuitos combinacionais. Vamos implementar um computador de 4 bits, certo? Ou seja, ela recebe 2 operandos, 4 bits, certo? E vai gerar um resultado. Aqui a gente vai usar uma ROM 512 por 5, certo? E vamos primeiro entender por que esses valores, né? Primeiro, porque vamos analisar o problema e vamos analisar a ROM que a gente está utilizando para esse
problema. Por que a gente vai utilizar 512? 512, né, essa quantidade de palavras, 512, nessa questão, está o quê? Ela significa, né, tem como consequência que temos 9 bits para designar a entrada de endereços. Ok? Todo mundo de acordo com essa afirmação, que 512 como um número de palavras, né, ter também memória ROM, ela significa que temos 9 bits para designar a entrada de endereço, e aqui está o motivo, certo? Não tem mistério. E por que a gente quer 9 bits para designar a entrada de endereços? Porque 9 bits são compostos, a gente vai utilizar esses 9 bits. 4 a gente vai utilizar para os bits de entrada do operando A. Aqui eu trouxe um circuito somador paralelo de 4 bits para a gente ver, né, pra, caso alguém tenha esquecido, a gente vê o que são os sinais, quantos sinais de entrada tem, quantos sinais de saída tem, tal. Então a gente vai utilizar 4 bits de entrada para o operando A, outros 4 para o operando B, então aí a gente já gastou 8, mas temos 9, tem um sobrando. Então a gente vai utilizar o que está sobrando como carry de entrada C0 aqui. Ok? E como saída? Porque a gente vai ter 5 bits de saída. Porque a gente quer que saia os 4 do resultado, mais o overflow, né? o carry de saída, certo? Claro que nesse ponto aqui, a gente pode utilizar, para implementar um circuito detector de overflow, a gente utiliza os dados que saíram da ROM. Certo? E a gente implementa esse detector de overflow não dentro da ROM, mas externamente, certo? Agora a gente vai entender por que tem 5 bits na saída. A gente vai ter quase 5 bits na saída por causa disso. Voltei. Os 5 bits na saída são compostos de 4 bits de resultado, 1 bit do carry de saída C4, certo? Agora a gente vai implementar um somador de 4 bits usando uma ROM 512 por 5. Aqui está a implementação. Então, vou tentar explicar qual é a implementação aqui. A gente vai utilizar o seguinte. A gente vai utilizar, olha, esse daqui faz, C1 é o carry de entrada, aí a gente tem 4 vetores aqui, 4 bits para o primeiro operando, aqui o primeiro operando é o operando X, né, o vetor X, 4 bits, e outro vetor Y de 4 bits para implementar o segundo operando, certo? Aí a gente coloca essas entradas, né? Aí aqui o que vai acontecer? Olha que legal, ponto bem interessante disso. É que esse decodificador, ele vai associar, é um decodificador que ele vai fazer de 9, certo? Ele pega os bits de entrada, ele codifica para o resultado, certo? O resultado da soma, certo? E aí a gente vai ter aí esse decodificador, o que ele vai fazer? Ele vai emitir 1 no resultado da soma e 0 no resultado de todos os outros, certo? O que ele vai expor aqui? Ele vai, a saída desse decodificador binário, aí a gente coloca esses dados de entrada aqui, aí a memória ROM faz um mapeamento aqui para o resultado o resultado da soma corresponde ao conteúdo da linha selecionada, aí ele pega esse conteúdo e insere aqui nos seus dados de saída, certo? Esse é o grande
a contribuição, né, de memória somente de leitura para a implementação de módulos programados. Aqui a gente está fazendo de somador, uma coisa muito específica. Mas vocês podem implementar qualquer função lógica combinacional, na qual esse daqui se identifica os dados de entrada, certo? E aí você coloca naquela determinada linha as saídas, né? Esse ter as saídas do modo combinacional referente àquela configuração de dados de entrada, certo? Muito simples, acho que não tem muito mistério. Claro, na hora de implementar essas questões, sempre faz surgir uma dúvida ou outra, mas eu acho que a base do conteúdo sobre o entendimento desse tópico não tem muito o que complicar. Acho que é tudo muito simples. Agora vamos avançar para mostrar que as memórias ROMs também conseguem implementar sistemas sequenciais, certo? Uma ROM pode ser usada para implementar, ou seja, a ROM é utilizada para implementar o que a parte sequencial do, de um sistema sequencial, ou seja, a ROM ela implementa as funções de transições, a função de transição. O que eu quero dizer com isso? A ROM é a responsável por implementar aquele circuito combinacional que faz gerar os estímulos adequados para que o registrador de estado faça as transições adequadas para qualquer máquina de estado que vocês queiram implementar, que vocês queiram construir, certo? Então, eu vou só voltar aqui para aquela nossa figura, que eu acho muito, muito boa, a nossa figura de PSA, certo? Porque eu acho que ela é muito boa de explicar. Porque nessa figura, né, nesse diagrama de tópicos aqui, referente a PSA, a ROM substitui qual bloco? Deixei um tempo para vocês pensarem, mas é o seguinte: a ROM vai substituir esse bloco aqui, o PLA. Então, ao invés de ter se falado aqui PLA, né, aquelas estruturas de módulos programáveis convencionais, a gente vai ter um dispositivo de memória, e no caso, a gente vai ter a ROM, certo? Que ela vai simplesmente substituir. Então, a gente coloca um endereço o X como endereço para a gente acessar algum conteúdo, certo? O X e o estado atual, né? P. Aí a gente acessa uma determinada linha, essa determinada linha gera as saídas Z, gera o próximo estado, que alimenta o registrador de estado, e aí esse registrador de estado vai fazer alguma transição, e aí essa nova transição vai selecionar alguma outra linha, e assim sucessivamente, certo? Então, a memória ROM substitui esse módulo PLA aqui em sistemas sequenciais. Vamos retornar para o fluxo da aula, retomando a retrospectiva que fizemos agora. Então é isso. Então acho que a gente agora já explicou bem onde o módulo ROM se encaixa, né? Ele se encaixa exatamente aqui. Ok? Então vamos implementar um sistema sequencial usando um ROMs, certo? Ou usando uma memória ROM. Considere um sistema sequencial descrito pela seguinte implementação. Temos um vetor de entrada, com 2 bits, x1 e x0, uma saída binária, e os estados também, y1 e y0. E temos as funções de transições que faz gera essas transições de estado e gera essas saídas, certo? Então, todas as informações sobre tanto as saídas quanto as
transições de estado, está tudo contido nessa tabela. Então, qual é a ideia de utilizar a memória ROM como um sistema sequencial? A ideia é que a gente vai inserir nela, né? A figura anterior mostra a implementação necessita de duas entradas. A gente necessita de 2 bits de entrada, certo? A gente olha aqui, ó. Se a memória ROM vai substituir a rede combinacional, então ela vai ter que ter a quantidade de bits para receber as entradas, certo? Como a gente viu, 2 bits de entrada, e os estados atuais, né? Para gerar o próximo estado. Então, ela vai precisar receber outros 2 bits de estado, certo? Então, ela vai receber aqui 4 bits. Então, a gente já tem que é uma ROM de 4 bits, então, na especificação da ROM, a gente já pode concluir que é uma ROM 16, certo? 16 por, agora a gente vai discutir a saída. Certo. A nossa saída é uma saída binária, certo? Então, a gente vai ter que a quantidade de bits de saída vai ser a quantidade de bits relacionada à saída atual, certo? Então, temos 1 bit para a saída atual, e mais 2 bits para o próximo estado, certo? Para dar o próximo estado. Então, temos 3. Então, essa ROM que a gente vai utilizar agora para implementar esse sistema sequencial é uma ROM 16 por 3, certo? Porque a gente tem 3 saídas, como a gente já viu bem. Então, a ideia é necessário utilizar uma ROM 16 por 3, certo? E aí que eu coloquei exatamente, certo? 4 bits de entrada, certo? Aqui é um sistema sequencial, aqui ó, é um registrador de estado, certo? Que recebe aqui o próximo estado, isso aqui é reinserido na ROM para formar um endereço completo. O endereço completo seleciona e por aí vai. E gera aqui as saídas, certo? Agora eu vou tentar aqui, ó, voltar aqui, ó. Certo? Aqui, as entradas x00 vai ser don't care, né? Porque não tem essa entrada assim no vale. Então, a gente não vai olhar para ela, vai olhar, olha, estado 00 e bit de entrada 01, né? Vamos ampliar essa coluna aqui, certo? Vamos olhar. Ó, estados 00, bit 01. Nesse daqui, o que vai acontecer? Se isso daqui for colocado, né? Se eu colocar essa entrada aqui, ele vai selecionar essa linha e aqui na saída vai fazer o quê? Saída 0, então esse bit aqui de saída vai vir 0, e o próximo estado vai ser 01. Então, o próximo estado retornado vai ser 01. Então, aqui a gente vai sair daqui e ir para esse bloquinho aqui. Aí, nesse outro bloquinho, a saída veio 2, né? 0. Vou vir aqui. Aí, a gente vai vir para essa linha aqui. Então, a saída aqui vai ser 1. E aqui ele gera 1 como próximo estado, certo? Aí vem para cá. E a gente agora, a próxima linha que a gente vai acessar essa matriz vai ser uma linha vinda desse bloquinho aqui. Desse bloquinho dessa tabela aqui. Então, a gente pode notar que podemos implementar um circuito sequencial, um sistema sequencial, uma rede sequencial, como vocês preferirem tratar, usando ROMs, né? Utilizando ROMs e um registrador de estado. Então, vamos tentar generalizar esse tópico, certo? Em geral, para um sistema sequencial, aqui a gente está generalizando, né? O objetivo é entender de forma geral qual a ROM, qual a memória, qual o módulo de memória ROM eu preciso para um sistema sequencial genérico, certo? Em geral, para um sistema sequencial,
com N entradas binárias, certo? Com K variáveis de estado e M saídas binárias, certo? Vamos ter que utilizar uma ROM que tem como entrada 2 elevado a N menos K, certo? Que nem aqui. Duas entradas, mais 2 vetores de estado. E como saída, K, que é o número de bits de estado, certo? E M, que é o número de saídas, certo? Então, a ideia é que um sistema sequencial com N entradas, K variáveis de estado, M saída, ele seja uma ROM de 2 elevado a N mais K por K mais N. Certo? Um sistema particular pode ser implementado com um número menor de palavras. Então, sim, pode ser implementado. No entanto, aquele dali está escrevendo como um limitante superior, né? A upper bound, que é um limitante superior, né? Limita superior, limita na parte superior, né? Sempre vai ser aquele valor menor do que aquele valor, né? Menor ou igual aquele valor. Agora a gente vai falar sobre tipos de módulos ROM. Os módulos ROM podem ser classificados de acordo com a maneira pela qual o seu conteúdo, não, os seus valores de endereço são implementados. Nessa parte aqui, né, nesse capítulo de tipos de ROM, na aula de hoje, a gente vai passar de forma bem superficial, né? A gente só vai aprofundar um pouco. O grosso, né, o principal, né, de aprofundar esse tópico que a gente vai aprofundar na aula específica de dispositivos de memória, certo? Nessa aula que a gente vai trazer mais detalhes, certo? Os módulos ROM podem ser classificados de acordo com a maneira pelo qual o seu conteúdo, os valores dos vetores de interesse são implementados. Aqui a gente começa a falar, né? Começa a citar tipos de ROM. Primeiro tipo, a gente tem uma ROM programada por máscara, certo? O conteúdo é definido quando o módulo é fabricado. Então, vai fabricar o módulo da ROM. A programação, né? O conteúdo que está gravado nessa ROM, que vai ser sempre lido, né? Porque a ROM é um módulo de apenas de leitura, certo? Ou exclusivamente de leitura. Esse conteúdo gravado, ele vai ser gravado uma única vez, e esse tipo de ROM aqui, ele está tratando sobre o momento que ocorre essa gravação. Na ROM fabricada por máscara, isso aí ocorre na última etapa do seu processo de fabricação, certo? Aí está fabricando, chega na última etapa, ele faz esse processo de gravação. Para fazer isso, é necessária a criação de uma máscara, que a criação dessa máscara é dispendiosa, em outras palavras, é o que acrescentou muito custo ao utilizar ROMs, certo? É o que é a parte mais cara, né, que é a criação de uma mágica. Mas, claro, então só vale a pena, né? Só vale a pena utilizar esse método quando você está empregando esse tipo de ROM, se justifica se você estiver fazendo uma fabricação em larga escala. Certo? Porque quando você fabrica em larga escala, o custo de fabricação ele sempre se dilui, né, ao longo da larga escala, né, da fabricação de inúmeros elementos. Certo? Então, essa é a ideia da fabricação por máscara, é aplicar uma criação de uma máscara que vai definir o conteúdo que está sendo gravado, e esse conteúdo só vai ser gravado uma vez, certo? Não pode ser modificado, ok? E que para essa máscara não valer a pena, né, utilizar um módulo programado por máscara, é necessário que se fabrique em larga escala.
Agora vamos para a ROM programada no campo. Essa aí, como o próprio nome diz, o conteúdo é definido no campo de operação, né? Antes que o módulo seja usado, né? Naquele momento, antes de inserir num sistema. Aí você define o que foi gravado nesse módulo. Calma, tô aqui. Então, a ROM programada no campo, o conteúdo é definido no campo antes que o módulo seja usado, certo? Uma vez definido, o conteúdo não pode ser modificado. Então, uma vez que foi, mesmo que seja programada no campo, né, antes, não no processo de fabricação, mas antes de ser inserido no sistema, uma vez que é definida a gravação, não pode ser modificado, certo? Estes módulos são chamados prompts, ok? E o processo de programação exige um dispositivo especial chamado o queimador de prompt ou programador de prompt, certo? Estamos vendo que aqui a gente só está falando sobre como o grande critério de diferenciação desses tipos de módulos ROMs está associado a como você está sendo gravado, né, esses dados na ROM, no módulo da memória. É isso o critério de diferenciação. Na nossa aula de dispositivos de memória, a gente faz realmente diferenciar, ensinar diversas terminologias para se tratar de diferenciar ROMs, para diferenciar memória, certo? E vamos nos aprofundar em cada um desses tipos de memórias ROM, certo? Tá, então já falamos disso. Então a gente já definiu o que é uma PROM, certo? E aqui é PROM significa Programmable ROM, ok? Agora a gente vai sempre um passo atrás, um passo na frente, né? Sempre a gente tem um delta T de upgrade, certo? Agora a gente tem uma ROM apagável. Então, o conteúdo é definido no campo, né, antes de ser inserido no sistema, mas agora a gente pode modificar o conteúdo, né? Você grava uma vez, mas esse conteúdo pode ser reprogramável ou regravável, certo? Esse conteúdo pode ser apagado quando a gente expõe a ROM apagável em uma luz ultravioleta, certo? Então, o módulo pode ser apagado, depois, uma vez que ele é apagado, ele pode ser reprogramado eletricamente, os sinais elétricos, certo? E o módulo precisa ser removido do sistema. Então, qual é a ideia? Que ele ainda tem um certo, uma certa desvantagem, né? Que você precisa parar o sistema, parar a execução do sistema, remover ele, implementar, passar a luz ultravioleta para apagá-lo, realizar o procedimento para gravá-lo, né? Reprogramá-lo e reinseri-lo no sistema e colocar o sistema para executar novamente, certo? Então, agora vamos para outro. Todo módulo está limitado. Então, aqui, ó, de novo, certo? Como que a gente sempre tratou a apresentação do nosso conteúdo, como já vimos nas aulas anteriores, todo módulo está limitado ao seu número de entradas e saídas, certo? Então, toda ROM está limitada a quantos pinos de entrada dele, né? Uma ROM de 2 elevado a n por k bits, ela tem n bits de entrada, de endereço, certo? Então, ela está limitada àquele. Se você quiser endereçar mais endereço, te complicou, né? Impossibilita. Então, para possibilitar a implementação de módulos maiores a partir da construção de módulos de memória menores, a gente tem um tópico de redes de módulos programáveis. Nesse caso aqui, a gente já está tratando de redes de módulos ROMs ou redes de dispositivos ROMs ou redes de memórias ROMs, tá? As redes de módulos programáveis pode ser uma solução para implementar uma função desejada na qual o único módulo
de uma única memória ROM, não é capaz de implementar sozinho, certo? Então, para isso, vamos considerar uma função com 5 variáveis de entrada, usando o módulo ROM com 8/2, ou 8/2, certo? Agora, primeiro a gente vai entender o seguinte, o módulo 8/2 tem quantos bits de entrada? 3 bits de entrada, certo? E a gente quer implementar algo de 5 bits de entrada, certo? 5 variáveis de entrada. Então, a gente vai ter que fazer alguma lógica aí, né? Para implementar, certo? Primeiro, vamos pensar o seguinte: 5 variáveis de entrada, certo? 5 bits de endereço, ele endereça quantos? Quantos são endereços possíveis? São 32, certo? Né? Não tem mistério aqui, 32 bits. Quando os módulos de 8, né? De 8 bits, né? De 8 endereços, eu preciso construir para 32. 4 blocos de ROM, certo? 4 módulos de ROM. Então, o que eu vou fazer? Muito simples. Eu vou separar esses 5 em 2 subvetores. Um subvetor aqui, ó, ele seleciona a ROM, certo? E o outro bit aqui, né, esse bit índice 1, ele seleciona o endereço, né? Então, tem 3 bits de entrada, então ele seleciona o endereço. É isso. Professor, como eu vou fazer para selecionar, né? Para selecionar o módulo, certo? Cara, utiliza as entradas enables. Uma vez que as entradas enables servem justamente para isso, para você habilitar o módulo solicitado na sua rede de memórias ROMs. Okay? Então, vamos ver. Certo? O princípio é utilizar o x0, aqui, né, o x índice 0, para selecionar o módulo ROM, e o subvetor x1 selecionar os dados da ROM selecionada por x0. Vamos ver como implementa? Vamos ver qual é a ideia. Estou utilizando 4 blocos ROMs e para habilitar a gente coloca um decodificador, certo? Outra coisa para vocês perceberem é que um decodificador, vocês vão notar isso mais para frente de novo, um decodificador sempre é útil para implementar redes de módulos, certo? Porque ele permite selecionar o módulo que você está sendo tá selecionando. Então, o que eu quero dizer? Essa entrada enable mais um decodificador são ferramentas importantes, certo? Para implementar redes de módulos. Ok? A gente vai utilizar essa mesma configuração quando a gente vê a implementação, a arquitetura da própria ROM, né? Aqui, essa parte interna aqui, certo? Ok? Então, vamos lá. Vou tentar explicar aqui o conceito, né? O princípio, certo? Olha só, e através de exemplos também. Olha só, vamos ver como que o x4, o x3, ele seleciona o bit, né? Que é selecionar um módulo da ROM. Quando eu coloco aqui 0 e 1, certo? Nas entradas, qual o número que eu estou inserindo? Eu estou inserindo o quê? Isso é a pergunta. Eu estou inserindo um bit aqui de 0, 1, certo? 0, 1. Então, o que vai acontecer? E essa saída aqui vai ser 0, essa vai ser a 1, né? Vai ser 1, a saída 2 vai ser 0 e a saída 3 vai ser 0. O que significa? Significa que eu desabilitei o módulo 0, eu habilito o módulo 1, então eu o selecionei, depois eu habilito o módulo ROM2 e depois eu habilito o módulo ROM3, certo?
Então, eu desabilito, certo? Então, quando eu desabilito, o que eu coloco nas entradas de saída? Autoimpedância, certo? E o que significa ligar esses elementos aqui, ó, os fios, né, ao barramento F0 e o F1? O que significa eu colocar esses, tá aqui como se fosse a autoimpedância? Significa como se eu tivesse desligado o fio, né? Eu tivesse rompido esse fio e quando ele volta a não ter autoimpedância, como se a gente estivesse atando o fio, né? Então, é isso. Como se fosse circuito aberto, né? Estou trazendo para uma leitura mais menos formal, certo? Então é isso. Então, já selecionamos aqui. E aí o que vai acontecer? Esses bits aqui, o bit x2, x1, x0, o que vai fazer? Eles simplesmente vão ser inseridos nas entradas de endereço. Só que como esse está desabilitado, esse desabilitado e esse desabilitado, você pode colocar o endereço que você quiser, que eles estão desabilitados com sua saída parcial de impedância. O único que está selecionado, está habilitado, é o ROM 1, que aí ele recebe o bit de endereço, aí ele vê que ó, o endereço é o 011, que corresponde ao número 3, né? Então ele vai pegar a posição 0, 1, 0, 1, 2, 3, certo? Aí, ó, no F1 ele coloca 1 e no F0 ele coloca 0, certo? Então ele recebe aqui na saída 0 e 1, porque foi o dado lido na ROM 1, certo? Muito tranquila, como se fosse uma implementação de cascata, certo? Em geral, as implementações com uma função de n variáveis, certo? Entrada, que usa ROMs, ela tem k entradas, que consiste em módulos 2 n menos k, e um decodificador com n menos k entradas. Aqui, sem mistério, estou fazendo a mesma generalização que fizemos nas aulas anteriores, certo? Sem, muito tranquilo. Olha, agora, o módulo I armazena a iésima seção da função e o decodificador habilita o módulo ROM, que corresponde à atribuição tal. Agora a gente vai ver uma implementação alternativa de uma rede de memórias ROM, que é uma implementação alternativa para não ser uma implementação grossa, né? Cara, porque olha só como que ela faz essa implementação. A implementação alternativa consiste em, cara, você simplesmente seleciona aqui, né? Você tem um endereço você tem um endereço você tem um endereço de leitura, né? No qual o X de entrada. Você utiliza K bits para que corresponda ao vetor, ao conteúdo que você quer ler dos vetores, dos módulos ROMs, né? Então, você coloca K bits aqui, então você seleciona uma linha desse módulo ROM, aí você seleciona a mesma linha de todos os módulos ROMs, né? Então, você seleciona um dado, aí todos estão habilitados, certo? E todos colocam na sua saída aqui, ó. Todos colocam na sua saída. E aí, o que você faz? Uns n-k bits, você seleciona qual que vai vir para a saída com um multiplexador. Então, qual é a diferença das duas implementações? A diferença mais óbvia, né, e a mais gritante é a mais simples, né? Pô, eu estou substituindo um decodificador, certo? Para um multiplexador, certo? Essa é a análise mais óbvia, a diferença gritante. Mas eu queria que a gente prestasse atenção nas sutilezas, né? Aqui as arestas dessa implementação aqui. Cara, essa implementação aqui, ela faz o quê? Ela força que todos os módulos ROMs
façam uma operação de leitura. Todos façam uma operação de leitura. Cara, então você está gastando energia de leitura de todos, suficiente. Você está supondo aqui que todos têm o mesmo atraso, tudo bem, você está gerando o mesmo atraso, certo? Mas você está gerando gastando energia para todos, você está executando uma operação de leitura em todos, certo? E sem necessidade. Então, essa operação aqui é totalmente a implementação grossa, né? Trocando miúdo, fazendo outra comparação, essa implementação é muito típica da implementação do projeto de laboratório, né? Você faz com que todos os módulos realizem suas operações, certo? E depois você seleciona as operações que você deseja executar. Que você deixa de selecionar, né? Aqui, na aplicação de vocês, né, da ULA, aqui seria tipo um código de operação, né? Que aí você seleciona qual saída vai vir, qual resultado vai vir para a saída de verdade. Ok? Só que a gente já viu que essa implementação, ela é frágil, né? Ela é, ela é frágil a sofrer críticas. Ok? Então, a gente vai essa rede de módulos aqui programada é para a gente saber essa alternativa, mas a gente saiba também que essa alternativa tem os seus pontos de falha, tem suas críticas. Agora a gente vai para fechar a nossa aula apresentando vantagens e desvantagens dos módulos programáveis, certo? As vantagens. O custo de um circuito integrado depende muito do número de chips do mesmo tipo sendo produzido. Então, no início da aula, na aula passada, a gente até falou que uma grande desvantagem dos módulos programáveis era que eles eram mais caros do que os módulos de funções específicas. Verdade. Então, se a fabricação de módulos programáveis foi em larga escala, esse preço se dilui e tudo bem, voltou a valer a pena, né? E são usadas multiplicações, pelo menos em larga escala, que para ter o custo de fabricação. Então, o custo ele já decai, né? Ele já começa a valer a pena. E o módulo programável no campo permite que fazer modificações mais fáceis das funções implementadas por ele. Por exemplo, aqui a gente vai considerar uma ROM apagável eletricamente, né? Inclusive, a gente vai falar mais sobre ela na próxima aula, que é a EEPROM, certo? A, a EEPROM, né? A Erasable PROM, que apaga com luz elétrica, com luz ultravioleta. Pô, é mais fácil, né, do que você retirar ele ali, apagar, né, com ultravioleta, reprogramar ali com um queimador de pronto e voltar para se inserir no seu sistema, certo? Mas mais importante do que todas essas vantagens, está a vantagem da flexibilidade, né? É permitir que nem todas as mudanças você precise refazer um reprojeto, né? Esse modo de programar, a grande vantagem é permitir a reutilização em diferentes aplicações, certo? Por outro lado, é o que a gente sempre fala, a gente sempre está batendo nessa tecla. Tudo que tem suas vantagens é um cobertor curto, também apresenta desvantagem. O uso de módulos programáveis pode produzir uma rede mais lenta, certo? E os módulos programáveis exigem uma área maior para a sua implementação, certo? O uso de módulos programáveis pode produzir uma rede mais lenta, e isso aqui é natural, né? Quando a gente deixa o mesmo, de novo caímos no conflito, né? Num compromisso, num trade-off, num cobertor curto, que é, cara, quando a gente aumenta a flexibilidade,
natural dos módulos programáveis, o que a gente está ganhando? A gente está aumentando essa flexibilidade, colocando uma estrutura combinacional genérica. A gente tem diversas portas, ends, e OR e NOT, certo? Inúmeras, grande quantidade. E, por consequência, você vai ter mais portas lógicas e, consequentemente, você vai ter atrasos oriundos dessas portas lógicas. Então, o motivo de fazer esses módulos programáveis mais, como posso dizer, mais flexíveis, também é a mesma razão para fazê-los mais lentos. Ok? Então, e outra desvantagem é que os módulos programáveis usualmente exigem uma área maior para a sua implementação. O que isso significa? Que eu vou precisar de maior área de implementação disponível para implementar módulos programáveis do que módulos de função, tá? Aqueles módulos de funções específicas, certo? E parece que não é um fator importante, certo? Mas pode ser, determinadas aplicações, um fator super importante, especialmente em aplicações de embarcados e as aplicações sensíveis, certo? Então, vamos passar. Então, aqui a gente finaliza o nosso tópico, certo? A gente finaliza o tópico de módulos programados. Colocamos, assim, um ponto no segundo bloco da matéria, certo? E agora a gente já passa, assim, ó, de imediato, sem sentir essa alteração. Não interrompa a aula por aqui. Fique com a gente nesse vídeo, que a gente já vai para o nosso tópico de dispositivos de memória, certo? Então, a gente não vai nem dar pausa. Vamos direto para o tópico de dispositivos de memória para a gente já começar o bloco 3 de conteúdo da nossa disciplina. Certo? E agora retomamos a nossa aula, agora avançando para o bloco 3 e último bloco da nossa disciplina de sistemas digitais. Esse bloco aqui, ele é o creme brulee da matéria, que é só a parte mais interessante. Agora, vamos falar sobre dispositivos de memória, vamos falar sobre subsistemas de dados, subsistemas de controle, toda essa parte relacionada a funcionamento de CPU. Essa parte também, né, esse bloco 3, o que ele faz? Ele faz a ponte entre sistemas digitais e organização de computadores. Esse bloco 3 é esse caminho, né? Vai asfaltar esse caminho entre essas duas áreas, né, da eletrônica. Ok? No caso, você é da eletrônica para o curso de controle e automação. Ok? Então, vamos começar a matéria que temos muito que ver nesse tópico. Uma das maiores vantagens dos sistemas digitais é a capacidade de armazenar informação digital e dados por longo período de tempo. Que até aí é uma introdução bem genérica, certo? Uma das vantagens é que a gente consegue armazenar dados sem precisar ficar toda hora recarregando esse estado para manter o nível, certo? Conseguimos armazenar dados e informações digitais por um longo período. E aí a gente gastou muito tempo do nosso curso falando sobre os flip-flops, os registradores e como que esses registradores eles podem armazenar informação, certo? Então, que a gente gastou tempo falando sobre, já estudamos alguns elementos para armazenar dados digitais,
né? Então, esses elementos, os flip-flops e os registradores, atuam como dispositivo de memória. Tanto o flip-flop como o registrador é bem a unidade básica dos dispositivos de memória. E a partir dessas unidades básicas, construímos dispositivos de memória mais sofisticados, com maior capacidade de armazenamento e por aí vai. Certo? Mas essa aqui é a base e essa daqui é o componente básico, certo? Os registradores são elementos de memória de alta velocidade. Isso aqui é um tópico importante para vocês terem em mente. Os registradores são elementos de memória de alta velocidade, usados nas operações internas do computador, na qual informações digitais são continuamente movidas de um local para o outro. O mais importante aqui é vocês lembrarem que isso aqui é de alta velocidade e é utilizado nas operações internas de um computador. Mas, em operações internas de um computador é genérico. O mais importante aqui é que a gente conceituar que esses registradores eles são utilizados como memória de alta velocidade da própria CPU. Certo? Então, a CPU ela é composta da unidade lógica e aritmética, certo? A ULA. Ela é composta também por uma unidade de controle, já vimos isso, certo? Mas ela também é composta de quê? De uma série de registradores para armazenar informações de alta, para prover informações de alta velocidade, em que vários desses registradores têm funções muito específicas, na qual trataremos ao longo das próximas aulas, ok? Mas, por hora, vamos ter duas coisas em mente. Uma, registradores são memórias de altíssima velocidade, e eles são utilizados para fazer as operações internas do computador. Mais especificamente, eles estão inseridos, em sua grande maioria, né, na nossa função principal, dentro da CPU, certo? Fazendo funções específicas, né, para cada um deles. Ok? Então, sigamos. Além dos registradores, há também outros dispositivos. E aqui a gente começa o nosso curso, essa aula. Há outros dispositivos de memória, né? Então, vamos tratar aqui nessa aula memórias principais, né, sobre a memória principal, e também vamos falar sobre a memória auxiliar, que a gente está falando armazenamento auxiliar de massa. Mas todo esse nome aqui pode ser trocado pela expressão memória auxiliar, certo? Então aqui a gente tem a CPU, certo? E o que a gente pode tratar aqui? Que a memória principal, ela se comunica com a unidade de controle da CPU e com a unidade aritmética. Ok? Então aqui eu já vou dar algumas observações, certo? Ela se comunica com a unidade de controle, né, de forma bidirecional, ok? E ela se comunica aqui, ó, com a unidade aritmética. Esse processo aqui, ó, que vai dados da memória principal para a unidade aritmética, ok? São processos de operação de leitura da memória principal. Então, você lê os operandos que você deseja, os dados que você deseja fornecer à CPU, e você fornece aqui a CPU, certo? Por outro lado, você tem a unidade aritmética. Quando você quer escrever os dados, armazena a unidade aritmética para a memória principal, certo? E eu comentei com vocês, era essa estrutura que eu queria implementar no projeto 2 do laboratório, que ainda não foi possível, mas será nos próximos períodos, certo? A memória principal armazena as instruções de um programa e os dados utilizados por ele, certo? Então, qual é o negócio? A memória principal é a memória que armazena as instruções de um programa que está sendo executado e também os dados utilizados por esse programa, certo? E a memória principal carrega as instruções do programa e fornece as instruções à unidade de controle, à unidade aritmética, a CPU, certo? E o interessante daqui é ver que a nossa memória auxiliar ela não tem conexão com a CPU, ela não se comunica.
A memória auxiliar armazena os programas e uma quantidade gigantesca de dados e arquivos que não estão sendo executados, né? E aí eles se formam a memória principal e a memória principal utiliza a CPU, certo? Dessa forma, a memória principal se comunica com a CPU à medida que as instruções estão sendo executadas. Então, ela vai lendo instrução a instrução e aí vai se comunicando com a CPU. A memória principal é constituída de memórias RAM, né, de circuito integrado de memórias RAMs e de ROMs, ok? E também temos a memória auxiliar, que a memória auxiliar, a principal característica dela é ter uma enorme capacidade, quantidade de dados, sem necessidade de energia elétrica, certo? Então, você pode ligar energia elétrica que a memória auxiliar não se perde. Né? A gente vai ver que tem nomenclaturas, terminologias, terminologias específicas para designar essa capacidade de não perder dados quando corta a energia elétrica. Certo? A memória auxiliar tem a capacidade enorme de dados, e é isso. Essas são as características. E a outra característica, a memória auxiliar opera em uma velocidade muito menor que a memória principal. Então, aqui é um ponto que a gente vai dar uma segurada, vai tentar fazer algumas observações em que eu vou retomar na próxima aula, né? Na próxima aula de terça-feira. O que eu quero dizer com isso? Que a gente vai fazer uma pausa para fazer umas observações com os comentários. No slide anterior, a gente viu, vamos voltar aqui, ó, o que a gente precisa saber dos registradores é que é de alta velocidade. Okay? E agora a gente acabou de falar que temos memória auxiliar com a velocidade de acesso, uma velocidade de leitura muito menor que a memória principal. Então, o que a gente está notando aqui? Existe uma certa hierarquização. Até o momento, já podemos fazer duas observações. Há uma certa hierarquia dos dispositivos de memória quanto à velocidade de prover dados armazenados, ou que a gente vai chamar de tempo de acesso ou tempo de leitura, certo? Então, no final das contas, a observação consiste em existe uma hierarquia dos dispositivos de memória, quando eles podem ser hierarquizados conforme sua velocidade do tempo de acesso, enfim. E a seguinte hierarquia é a seguinte: registradores são os dispositivos de leitura mais rápido possível. Temos a memória principal, certo? Que ela é mais lenta que os registradores, mas também ela é mais rápida que a memória auxiliar, que é a mais lenta possível, certo? Então, vocês, né, quando estão programando em C, vocês, de alguma forma, vocês é algo que passa. Enfim, tudo isso aqui são comentários, mas esse tópico aqui, né, de hierarquização da memória, é um tópico muito importante, na qual a gente vai detalhar na próxima aula, certo? Já que essa está quase terminando nosso tempo, certo? Então a gente vai seguir a nossa aula aqui, vai retomar esse tópico, mas que é um tópico já para vocês terem em mente, para vocês refletirem, certo? Vamos ver aqui o tempo. Outra coisa característica da memória auxiliar é quando os computadores precisam de novos dados, essas memórias são transferidas. É o que eu falei anteriormente. A memória auxiliar não se comunica com a memória, com a CPU. Certo? Então, quando a CPU precisa de uma instrução, vai executar um programa que não está sendo executado, certo? Esse programa, as instruções desse programa são transferidas da memória principal, da memória auxiliar, para a memória principal, certo? Até o momento, e outra coisa, como que esse tempo de leitura aqui é o mais lento, certo? Se a gente tiver, porventura, algumas instruções que a cada instrução tenha que fazer uma leitura, uma leitura no disco rígido ou na memória auxiliar,
isso lentifica, né? Isso torna o seu processo mais lento. Mas além de uma hierarquia relacionada à memória, relacionada à velocidade de acesso, certo? Ao tempo de acesso, a gente tem uma outra hierarquia que está relacionada à quantidade de dispositivos armazenados por cada dispositivo de memória, certo? Então, temos aqui nessa hierarquia memória auxiliar, uma que mais armazena em termos de capacidade de bits, certo? Sendo armazenados. Temos depois a memória principal e depois os registradores. O que a gente pode tirar dessas duas hierarquias? Que elas são inversas, certo? Vamos ver como elas são inversas? Conseguem notar? Por quê? Porque existe um claro compromisso da quantidade de bits que você consegue armazenar em um dispositivo com a velocidade para você ler esses bits. Quanto maior for a sua capacidade de armazenamento de um dispositivo de memória, mais lento esse dispositivo será. Certo? Portanto, podemos notar um compromisso entre a velocidade do dispositivo de memória com a sua capacidade de armazenamento. Agora vamos falar sobre terminologias de memória. Certo? Antes de nos aprofundarmos no funcionamento e nos conceitos relacionados à memória, vamos apresentar uma série de terminologias utilizadas. Só que é muita terminologia que a gente vai utilizar aqui. Para base de 10 terminologias a gente vai apresentar. Então, eu vou começar a apresentar algumas. A gente vai ter que parar para encerrar a aula hoje e retomamos. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou parar a aula aqui, né, que a gente já para no início de um tópico, certo? Que é terminologia de memórias. Terminologia de memórias. E a gente termina por aqui. E na próxima aula a gente começa desse tópico. Então, além disso, vou fazer alguns avisos, né, algumas anotações, que é o seguinte. Nota que a gente terminou o bloco 2 da nossa matéria, estamos iniciando o bloco 3 do nosso curso, certo? E também temos P2 marcada, dia 28 de setembro. Além disso, temos prova marcada, temos projeto e temos também as listas de questões que não valem ponto, né? Não é critério de pontuação, mas elas preparam vocês para a prova também. É uma das partes de preparação para a prova. Então é isso. Eu recomendo que todo mundo faça as listas de exercícios e tirem dúvidas, né, relacionadas às listas. Certo? E as dúvidas, seguimos mandando, vocês se comunicam por e-mail, ou se não, eu estou toda terça e quinta, né, o horário das nossas aulas, que são assíncronas, eu entro no Meet, né, da nossa aula, para fazer uma aula de dúvidas, né, para estar lá, para tirar dúvida do pessoal que aparece. Certo? Dado esses avisos, a gente pode encerrar a aula por aqui. Então, qualquer dúvida, envie as dúvidas para o e-mail robertopacheco@poli.frj.br. Certo? Acho que só isso. Podemos encerrar a aula. E até. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado pela visualização, né? Por assistir a aula. E até a próxima aula do nosso curso de sistemas digitais. Até mais.